morte para a vida. Como em Adão nós estamos condenados, não apenas à morte no tempo chamada hoje, que a morte física nossa pode ocorrer no tempo, né? Se Jesus ainda demorar um pouco, mas quando o Senhor fala que está passando da morte, é isso aqui, ó, lago de fogo. O lago de fogo é qualificado como a segunda morte. E essa segunda morte, praticamente a humanidade não está preocupada com ela, as pessoas estão preocupadas com essa física, se vier acontecer. Mas todo mundo, seja ele um ateu, seja um incrédulo, seja ele que creu, se ele vier a morrer fisicamente, ele ainda sairá da morte. A morte física ela é temporária. Ela é temporária, tanto para o ateu, tanto quanto para aquele que creu. A primeira ressurreição dos mortos será a ressurreição da vida, a ressurreição do povo de Deus. A segunda ressurreição, após 1000 anos deste acontecimento, virá a ressurreição do juízo, a ressurreição de Daniel 12, versículo 2, que fala que há a ressurreição do juízo e a ressurreição para a vida. A ressurreição do juízo para o incrédulo é a ressurreição da vida para aquele que é o povo de Deus, entendeu? Então, nós passamos agora da morte para a vida. Então, nós fomos livres dessa morte chamada morte eterna, lago de fogo, condenação, né, eterna, né? E agora, talvez, estejamos também dentro daquele contexto que 1 Coríntios 15 e o versículo 50 e 51 fala assim: nem todos morreremos, mas no abrir e fechar de olhos seremos todos transformados ao soar da sétima trombeta. Então existe uma leva de pessoas que vivem no tempo chamado hoje, na era que nós estamos vivendo, que não vão provar da morte até que o Senhor venha. E nós podemos estar incluídos. Não sabemos, né? Só Deus sabe, né? Podemos estar incluídos, irmãos. Amém, se nós estiver, né? E podemos realmente ser qualificados com essas pessoas, né? Ou senão temos que ficar um pouquinho mais ali, um pouquinho para frente, né? Passar por um sofrimento adicional que virá, que a Bíblia chama de a grande tribulação, né? A grande tribulação. Então, irmão, agora o nosso destino foi mudado. Nós estávamos caminhando a passos largos para onde? Para o lago de fogo, a condenação eterna. Sem Jesus nós estávamos mortos. Ó, Zacarias fala que nós somos tirados como um tição do fogo. Irmão, qual é o destino de um tição? É ser queimado e virado cinza, né? Vai furar, acabar. E nós estávamos como um tição. Fomos tirados, entendeu? Estávamos todos chamuscados, e o Senhor nos limpou, entendeu? De que maneira? Não pelo que fizemos, mas pelo que Jesus fez a nosso favor. Isso é maravilhoso, entendeu? Amém? Então, vamos abrir ali em Atos, irmãos. 26, 18, louvado seja o Senhor. Vamos ler alguns versículos, nem todos, né? Porque é bastante, daí é o tempo, né? Louvado seja o Senhor. Tem que fazer uma revisão desse estudo aí, irmãos, né? Aí vem alguns versículos que... Quando a gente fez essa lição aqui para achar todos os versículos. Irmão, foi dias e dias e dias depois revisar tudo. É para de repente você vai, vamos lá, chega lá na hora de fazer isso tudo. Não é, Senhor, tem que misericórdia, né? Então, 26 e 18, né? Amém. Aqui o discurso de Paulo lá, em defesa dele perante o rei Agripa, né? Amém? O Paulo falou assim, 26, 18, assim, para abrirdes os olhos e os converterdes das trevas para a luz, das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão dos seus pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui Paulo está falando para o rei Agripa a respeito da salvação de Deus, né? Então agora, irmãos, nós nos convertemos, né? Saímos das trevas para onde? Para luz. Colossenses 1:13 fala que ele nos transportou das trevas, do reino das trevas para o reino da luz do Filho do seu amor. Houve uma mudança de rota nossa. Houve uma mudança, irmão. Então nosso destino foi totalmente mudado, irmão. Totalmente mudado, né, pelo ato da nossa fé. E aqui quando ele falou para o rei Agripa, ele disse assim, a fim de que, né, pela essa mudança nós somos
saímos das potestades de Satanás, das garras de Satanás, do reino maléfico, né? Que Satanás estabeleceu neste mundo, né? Nós fomos livres disso, né? E agora fomos colocados em Deus, e agora nós recebemos a remissão dos nossos pecados, e assim agora estamos dia a dia caminhando, buscando, crescendo, amadurecendo espiritualmente para recebermos essa herança entre os que estão sendo santificados, que é uma questão posicional, dia a dia sendo santificados pela fé que temos no Senhor. Entendeu, irmãos? Amém? Então, graças ao Senhor, nosso destino foi mudado. Colossenses 1,13 é o que eu acabei de falar ali, ó. Quer ver? Os irmãos querem ver ali, ó? Colossenses 1,13. Quer ver, irmãos? Vamos ver aqui, ó. 1,13, ó. Ele nos libertou dos impérios das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou e nos transportou. Houve uma mudança de caminhada, né? Graças ao Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Ó, agora aqui, ó. Esse aqui é o último item. Amém? Ó. Quando cremos no Senhor, o nosso espírito foi salvo. E a partir desse dia devemos aproveitar cada minuto em toda situação para que essa salvação se opere em nossa alma. Finalmente, na vinda de Cristo, nosso corpo será redimido. Portanto, é o desejo de Deus que todo o nosso ser tripartido seja salvo. E esses são os três estágios da salvação completa de Deus para o homem. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Essa salvação de Deus, ela se opera em nós quando nós cremos. Deus vem e salva o nosso espírito. Deus entra no nosso espírito. Efésios fala que nós estávamos mortos no nosso devido pecado. Nosso espírito estava mortificado, nós não conseguimos receber Deus, contatar Deus. Por esse processo da fé, Deus veio e entrou em nós. E o nosso espírito estava sem função para conhecer e receber a Deus, agora foi vivificado. Isso é o novo nascimento. Agora a nossa alma, dia a dia, quanto mais eu me aproximo de Deus, porque eu sei o Deus em mim, minha alma está sendo transformada. Eu estou sendo enchido de Deus. A nossa alma é o nosso intelecto, a nossa personalidade. A nossa alma é simbolizada pelas virgens, as 10 virgens lá que estão depositando, não, as prudentes depositaram azeite na vasilha. Azeite na vasilha significa que o Espírito de Deus saturou toda a alma dela. Então a alma nossa tem parte por liderança, a mente, e ela tem vontade e emoção, é a nossa personalidade. Então agora a nossa personalidade está sendo mudada, então agora nós estamos sendo transformados. E isso é a salvação da nossa alma, é a transformação que está ocorrendo. E quando o Senhor vier, haverá redenção do nosso corpo. Quer ver, irmãos? Ali tem os versículos, Filipenses. Vamos lá em Filipenses, um pouquinho para trás aqui. Primeiro, antes de nós lermos ali, ó. 1 Coríntios. Não, Filipenses. 3:21 primeiro. Aqui não tem, ó, mas nós vamos lá no 3:21. Depois vamos lá no Coríntios, ó. 3:21. Ó, 3:21. Sobre a redenção do nosso corpo. Aqui está falando, nesse aqui está falando outra questão. Quer ver? Aqui vamos falar um pouquinho sobre a redenção do nosso corpo. Quando nós voltamos ali, ó. Filipenses 3:21. Ó. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Então ele fala, a qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Isso é a redenção do nosso corpo. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios. Né? Ele fala que o mortal se reveste de imortalidade, o corrupto de incorruptibilidade, né? E isso está relacionado à transformação do nosso corpo. É o que Romanos 8 também fala. Se os irmãos quiserem ouvir um pouquinho em Romanos sobre a redenção do nosso corpo, Romanos 8:23, perdão, 8:23. Ele fala assim, ó, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando aqui a adoção, lembra que eu falei? É filiação, né? E a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. Então todo o povo de Deus terá um corpo humano ressurreto, que nem o corpo de Jesus. Jesus entrou na morte com um corpo
humano limitado pelo tempo e o espaço, mortal. Quando ele saiu, o corpo era o mesmo, mas um corpo ilimitado, um corpo ressurreto, um corpo que venceu a morte. E é esse corpo que, por chamado povo de Deus, nós vamos receber. Isso é a redenção do nosso corpo. Então a salvação de Deus, ela dá esses 3 estágios, espírito, alma e corpo. A salvação da alma, quando a Bíblia fala, principalmente nas epístolas de Pedro, está relacionada à nossa transformação por meio da santificação. Entendeu? Quanto mais eu busco, mais minha alma está sendo transformada. Mais eu estou sendo conformado à imagem de Romanos 8. Romanos 8, 29 fala que nós temos sendo aqui, conformado. Romanos 8, 29 fala assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós vamos ser conformados à imagem e semelhança do Filho de Deus, em vida e natureza, e teremos um corpo ressurreto. Todo povo de Deus vai ter um corpo ressurreto. É um corpo que não existe mais restrição da morte. É o que Paulo falou em 1 Coríntios 15, né? E até hoje está difícil entender aquele assunto ali. Aí lá em 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 2, quer ver, vamos lá? Não no Evangelho, na epístola de João. Vou ter que pular para uma Bíblia nova, porque essa minha Bíblia, e essa aqui eu não troco por nada. 3:2, João também nos deu uma amostra sobre esse assunto aqui, Louvado seja o Senhor. Ele fala assim, João 3:2. Ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Então ele disse: amado, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quer dizer, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Esse semelhante a ele não é fisionomia, sabe? Vida, natureza, um corpo ressurreto, entendeu? Seremos perfeito. Lembra que o Senhor falou lá em Mateus 7? Sede perfeito. Mateus 7. Sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Como que Deus nos dá um mandamento desse para nós cumprir, tentando ser perfeito? Deus jamais poderia fazer isso conosco, mandar que eu fosse igual a Ele. Então isso é um processo. Eu vou ser perfeito pela própria natureza de Deus que está em mim. Não é que eu vou me aperfeiçoar, imitar a Deus. Não, isso não existe. Então a vida de Deus entrou em mim e a vida de Deus me transformou. Aí eu me tornei perfeito. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de ver como Ele é. Seremos conformados à imagem e semelhança do Filho de Deus. Então a salvação de Deus, ela se dá em todos esses processos. Então, quando nós cremos, Deus entrou em nós. Aí, lembra de 1 Coríntios capítulo 3, o que Paulo falou para a igreja em Corinto? Paulo disse assim aos irmãos da igreja em Corinto: havia lá, aqueles irmãos não avançavam, há muitos anos tinham se convertido, mas eles continuavam no estágio de criança. Eles tinham perdido muito tempo na questão de avançar com Deus. Aí Paulo chamou eles de carnais e de crianças. De carnais e de crianças. Eles não avançavam. Né? Aí Paulo fala para eles, Paulo falou para eles: não sabeis vós, Paulo faz uma pergunta no capítulo 3, ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Eles não sabiam, como hoje muitos dentre o chamado cristão não sabem que nós somos o templo, que sequer Deus habita em templo feito por mãos de homens. A habitação de Deus não é essa casa, mas sim o que Hebreus 3 fala. Hebreus 3 fala assim, se você ler todo o texto de Hebreus 3, primeiro ele fala sobre que Deus tinha um sumo sacerdote sobre a casa de Israel, que era Moisés. Moisés é que estava à frente da nação de Israel ali, né? E agora daí ele fala que hoje, após Cristo, Deus tem um grande sumo sacerdote sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Então hoje essa habitação de Deus nada mais é, né, aonde? O nosso espírito. Deus está habitando. Deus não habita na nossa carne, Ele habita no nosso espírito. Irmãos, Deus está em nós. Por isso que lá no Atos 17 e 28, Paulo falou assim, que nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Entendeu?
Graças ao Senhor. Você vai lá em Colossenses, Colossenses 2, e alguns versículos ali você encontra por 2 vezes, fala assim, que habita corporalmente toda a plenitude da divindade em Cristo. Quer dizer, tudo que Deus é, habita em Cristo, e Cristo vem a nós. Quer dizer, Ele trouxe tudo que Deus é a nós. Toda a plenitude da divindade, quer dizer, tudo que é divino, tudo que é de Deus, está em Cristo, e Cristo vem a nós. Então nós temos tudo que Deus é. Valeu, hein? Tá bom. Amém? Então é isso, irmãos. Não sei se os irmãos conseguiram entender, né? Graças ao Senhor. Isso aqui, irmão, quando fala que igreja em Campina, é os irmãos que se reúnem como igreja em Campina, como nós nos reunimos hoje, temos essa visão que a igreja em Lages é uma também. Hoje, graças ao Senhor, que essa visão está, principalmente aqui na América do Sul, né? Está em todos os lugares, né? Aqui no Brasil, aqui os países, no Mercosul, todos os países, no América Central, América do Norte, Ásia, está no mundo inteiro. Então, os irmãos estão tendo essa visão, essa percepção, compreendendo, entenderam isso, que nada mais estão fazendo do que ajudar os filhos de Deus que já fazem parte da igreja a entenderem que são a igreja. Só isso e mais nada. Não estamos aí para criar mais um grupo. E não estamos para dividir, mas sequer para somar. E ainda ajudando e insistindo que essas pessoas que entenderem tal coisa ajudem os irmãos lá onde vocês estão. Que abandonar os irmãos seria outro erro. Se eu abandono os irmãos é criar mais uma facção. Irmãos, nós temos que estar livres de facção, nós somos um corpo, isso tem que estar claro para nós. A igreja é o corpo de Cristo. É coisa do demônio, né? Facção é coisa da carne, coisa satânica. E nos últimos tempos isso estaria muito intensificado de acordo com as profecias de Timóteo, ali 1 Timóteo, né? Os homens seriam facciosos, Pedro também falou, né? Os homens promoveriam muitas facções. Então nós não devemos, porque Deus não está preocupado com o espaço. O espaço para Deus não é nada. Irmão, se Deus quisesse o espaço, então Deus ficava com o templo lá em Jerusalém. Os fariseus estavam lá, ó, com aquela pompa toda, aquele espaço para eles era um lugar santo e sagrado. Quando Estevão falou que Deus não habitava em casa feita por mão de homens, templos feitos por mão de homens, em Atos 7,48, o que eles fizeram com Estevão? Mataram Estevão. Então as pessoas estão preocupadas com o espaço, e Deus não está preocupado com o espaço. O espaço é necessário? Mas não é o espaço que conta, irmão. Se tem o espaço, amém. Mas se não tem espaço, amém é a mesma coisa. Porque hoje nós precisamos aprender a andar em novidade de vida. Andar com Deus, comunhão com o Senhor. E isso é 24 horas por dia. O viver normal da igreja abrange a nossa vida social, nossa vida familiar, nossa vida de reuniões quando estamos juntos para cultuar. E outra coisa, irmão. Claro que nós precisamos estar congregando. Congregando está junto, nós precisamos. Nós somos ovelhas, e ovelha não pode ser individual. Mas agora nós não podemos rotular, não podemos olhar o rótulo. Isso para Deus não é nada. O rótulo hoje, ele só dividiu. Entendeu? Enquanto Jesus, se você ler em João 17, o que Jesus fez? No Evangelho de João 17, ele orou. Jesus orou. Eu fico às vezes pensando, e até hoje parece que essa oração não foi respondida. Porque Jesus orou assim, Pai, para que assim como eu e tu somos um, todos sejam um, aperfeiçoado na unidade para que o mundo criasse que tu me enviaste. Jesus orou para que houvesse unidade e unanimidade entre o povo de Deus. E Satanás se infiltrou, porque a pessoa pega um versículo aqui, faz a sua chamada igreja e religião, e não tem o contexto todo, não tem de Gênesis, Apocalipse. Nós para conhecer o propósito de Deus, nós temos que começar. E no começo, vamos ao meio e vamos ao fim. Existe uma linha, começa lá e se conclui o Apocalipse. Se eu pego algo individual aqui, automaticamente eu criei uma religiãozinha para mim. Irmãos, e outra coisa, nós as pessoas, somos o que Deus tem de melhor. De todo esse universo criado por Deus, irmão, nós somos a obra-prima. Efésios fala que nós somos a benfeitura de Deus. A melhor coisa de todo o universo que Deus criou, de todas as coisas que o universo que Deus criou, a melhor coisa que tem somos nós. Nós quem? O ser humano? Não. A igreja. O corpo de Cristo, aquela pessoa que passou pelo novo nascimento, que teve a experiência de realmente receber Jesus. Essa pessoa, hoje faz parte da obra-prima de Deus. Isso é o que ele tem de melhor, né? Graças a Deus. Só queria que primeiro nós ler ali, irmãos, 1 Coríntios 6, 17, daí nós já vamos... 1 Coríntios 6, 17. Olha aqui o que vem esse versículo aqui. Mas aquele
Aquele que se une ao Senhor É o mesmo Espírito. é um espírito com ele, é o mesmo espírito com ele. Né? Porque lembra que o Senhor Jesus falou para Nicodemos que é nascido do Espírito, Deus é Espírito. O que é nascido do Espírito é o nosso Espírito. Então, graças ao Senhor, hoje nós temos Deus em nós. Então, essa é a salvação de Deus para conosco, né? Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Nem vamos entrar ali nos versículos que as horas se forem, né, irmãos? Vou ser um pouco meio prudente, que eu já fui de esticar e já entristeci muitos irmãos. O Leandro está tendo uma comunhão, quando eu vi já fazia umas 2 horas, meia, quase 3 horas. Quando eu me dei por cima, estava sem relógio, eu não usava relógio. E não uso, eu só uso o relógio, eu não vou saber se com o relógio, porque aí eu me policio um pouco, né? Amém. Porque de repente você começa, mas de repente, né, quando vê se for as horas, né? E a gente tem que ter prudência.